disciplina chamada comunicação empresarial, aliás, em seu último ponto, eu falo sobre uma coisa chamada comunicação interna. E um dos itens dessa comunicação interna, aquele que faz com que os colaboradores se sintam pertencentes à organização, se sintam participantes dos objetivos da empresa e, principalmente, saibam para onde a empresa está se dirigindo e quais são os objetivos, as formas de atingir esses objetivos e como se deve comportar para atingir esses objetivos, é justamente quando, ao entrar na empresa, alguém lá de dentro informa você quais são as diretrizes organizacionais, que é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre missão, visão e valores. A elaboração e implementação das diretrizes organizacionais, missão, visão e valores, são consideradas os passos iniciais do planejamento estratégico, uma ação primordial para o desenvolvimento da empresa. Esse tal planejamento estratégico, consequentemente, usando diversas metodologias, permite que a empresa estabeleça a melhor direção a seguir e como seguir nessa direção. O administrador, após definir essas tais diretrizes organizacionais de sua empresa, ele consegue controlar, ele consegue atuar antecipadamente sobre fatores externos, fatores esses que podem ajudar ou até mesmo prejudicar a empresa. E atuar de uma forma até mesmo inovadora, de uma forma diferenciada. Isso tudo se inicia a partir do momento em que se define as diretrizes estabelecidas como missão, visão e valores da organização. Vamos falar um pouco sobre missão. Muita gente confunde o negócio com a missão. Então, a gente tem que entender que negócio é o que a empresa oferece em troca do dinheiro dos consumidores. Já a missão é um pouco diferente. A missão é o negócio definido em termos de sua utilidade. É um negócio definido que dá aos consumidores a motivação para trocar o dinheiro deles pelos seus produtos ou então pelos seus serviços. Produtos e serviços que a empresa tem a oferecer. Então, para definir a missão, ou então a proposição de valor, é preciso perguntar para que serve a nossa empresa. Tem que responder, por exemplo, qual é a nossa utilidade para os clientes? Quais as necessidades estamos atendendo ao mercado, ao cliente, à clientela? Que benefícios temos a oferecer aos consumidores por meio dos nossos produtos, por meio dos nossos serviços? Uma outra pergunta interessante é: qual é o problema, aliás, qual problema a nossa empresa resolve para os seus clientes? E que responsabilidade estamos cumprindo na sociedade com os nossos produtos, com os nossos serviços? Então, as organizações, elas necessitam ter uma razão de ser para que seus propósitos sejam atingidos e entendidos perante o mercado, perante o ramo de atividade. E, diante disso, define a missão da empresa como uma forma de traduzir, como poderia dizer, determinados valores, né? Determinados sistemas de valores e crença em termos de negócios.
em termos de áreas básicas de atuação, considerando tradições, considerando as filosofias administrativas da empresa, considerando metodologias administrativas e assim por diante. Procura-se, portanto, então, determinar qual o negócio da empresa. Por que da existência dela? Por que eu fiz? Por que eu montei essa empresa? Ou ainda, que tipos de atividades a empresa deverá concentrar-se no decorrer da sua vida, concentrar-se, inclusive, no futuro. A gente pode dar um exemplo de uma empresa que eu tenho anotado aqui. Por exemplo, Google. A missão da Google é a seguinte: organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Então, utilizando-se essa missão, foram respondidas o seguinte, no caso específico do Google: qual é a utilidade do negócio? No caso aqui, organizar informações. Qual é o benefício? No caso dessa frase aqui, tornar as informações acessíveis a todos. Qual é o problema que isso resolve? Resolve o problema de acesso imediato e rápido à informação. E quais são as responsabilidades da minha empresa para o meu consumidor? Informações úteis, verídicas, e também verifica-se que é possível responder a todos os questionamentos. Não tem nada que você pergunte no Google que ele não te responda. Ok? Vamos agora ao segundo item das nossas diretrizes organizacionais: a visão. A visão, ela é uma abordagem que a organização tem que se preocupar olhando para onde se quer chegar. É uma visão de oportunidades futuras no negócio da organização. E para quê? Para permitir uma concentração de trabalhos, de atividades, de empenhos na sua busca, na busca de atingir aquele objetivo. Quando se determina essa análise de onde a organização pretende chegar, as teorias e as explicações de vida das organizações e nas organizações, elas são baseadas basicamente em metáforas. E essas metáforas que nos levam a entender as organizações de forma individual. Cada organização tem o seu objetivo próprio, porém parcial, dentro da visão, dentro do negócio da empresa. A visão também, ela pode ser considerada como os limites que os responsáveis, que os donos da empresa, né, conseguem enxergar dentro de um determinado período de tempo. Período de tempo mais longo ou até mesmo mais curto. E também numa abordagem mais ampla. Às vezes é um sonho que a pessoa quer, deseja. Então, ela define esse sonho e orienta todas as atividades da empresa para se alcançar aquele sonho. Para se alcançar aquela definição de futuro dentro de uma abordagem mais ampla. Então, a visão, ela representa o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou até mesmo um futuro distante. E o processo de desenvolvimento da análise e definição da visão, ele é tão importante quanto o próprio resultado. Quando você pensa, imagina aonde a tua empresa quer chegar, o fato de você fazer esta análise e vislumbrar esse futuro próximo, ele é tão importante quanto o próprio resultado da tua análise. As visões, elas se definem melhor na linguagem daquele que orienta, do protagonista da ação. A visão, ela ajuda ao administrador a focar o processo de planejamento estratégico. Então,
O que eu quero dizer com isso? Ela precisa ser desenvolvida antes que esse planejamento estratégico seja formatado, ou mesmo antes que esse planejamento estratégico aconteça, de verdade, seja colocado em ação. Eu vou dar, continuando a dar um exemplo de visão, vou dar o exemplo de visão já do que eu já dei, da McDonald's. A visão adotada, a visão do futuro, onde a empresa que deseja chegar, é duplicar o valor da companhia e ampliando a liderança. Acabou, bichou o papo. Duplicar o valor da companhia, ampliando a liderança. Essa é a visão da empresa fast food McDonald's. Curta e grossa. Só que a grande maioria das empresas, isso é uma observação minha, não acadêmica, é que se você perceber, se você fizer uma pesquisa, como eu vou pedir para você pesquisar lá na avaliação, as empresas elas colocam essa visão de futuro, onde quer chegar, mas não dá o prazo. O ideal aqui nessa visão do McDonald's seria o seguinte, eu colocaria assim, duplicar o valor da companhia, ampliando a liderança até o ano 2023, por exemplo. Só uma observação, tá? Essa visão do McDonald's, dentro da bibliografia que eu pesquisei, ela é a visão que foi pesquisada no ano de 2015. Só para avisar, porque de repente a visão agora da McDonald's pode estar muito diferente. Então, diante desse exemplo que eu acabei de dar para vocês, a gente infere, ou melhor dizendo, infere-se, essa palavra eu vou pedir para vocês pesquisarem, infere-se que a visão deve ser considerada como os limites que os responsáveis da empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo. O exemplo que eu acabei de citar para vocês, né, ele alcança e ele se traduz na ampliação de sua atuação ao redor do mundo para concretizar essa duplicação de valor. Isso, basicamente, é o que explica a frase da visão da McDonald's, que é aquela visão adotada em duplicar o valor da companhia, ampliando a liderança. Perfeito? E o terceiro item relacionado às diretrizes organizacionais, que é extremamente importante, são os valores. Imagine que você tem a visão, a missão, desculpe, você tem a missão, você tem a visão, onde você quer chegar. Agora, na prática, qual vai ser o comportamento da sua empresa em termos de valores? Como a empresa e os seus funcionários, os seus gerentes vão se comportar para se alcançar aquele objetivo? Então, no caso dos valores, é comum que se encontre dentro das organizações crenças e costumes que formam os seus valores. E esses valores representam dentro da empresa um conjunto dos princípios e crenças e fundamentos de uma empresa. E eles também, esses princípios, essas crenças, esses fundamentos, eles fornecem muita sustentação na hora que um diretor, na hora de tomada de decisão da diretoria de uma empresa. Então, os valores, eles fazem parte da estrutura organizacional. A estrutura para se definir os valores organizacionais, ela é composta por oito fatores motivacionais. Ou seja, você vai definir os valores de sua empresa, você tem que se preocupar agora com 8 fatores motivacionais. Primeiro fator, realização. O que seria realização? Seria a valorização da competência para o alcance do sucesso da organização e dos empregados. É onde a empresa se preocupa efetivamente em trabalhar as habilidades dos funcionários para que eles tenham competências e habilidades
para poder desempenhar todas as suas atividades com base no alcance dos objetivos. O segundo fator é a conformidade. A conformidade é que faz a empresa, tá, valorizar o respeito às regras, aos modelos de comportamento, isso não só no ambiente de trabalho, como no relacionamento entre as empresas, relacionamento entre o pagamento dos tributos, quando a empresa, por exemplo, vai participar de uma licitação pública para que não haja nenhum tipo de problema, negociata. Isso se chama conformidade. E essa conformidade é que normalmente é tratada quando a empresa, por exemplo, busca a ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 e assim por diante. Sem a empresa estar seguindo todas as regras em respeito aos modelos de comportamento no ambiente de trabalho e no relacionamento de outras organizações, ela não recebe o título ISO 9000, o certificado, né? A certificação ISO 9000, ISO 9001 e outras ISOs quaisquer. Outra coisa importante é a parte de domínio. Seguindo os princípios, os fatores anteriores, onde você valoriza a competência e a habilidade dos funcionários para o alcance do sucesso da organização, onde você atua em conformidade a todas as regras, não só na parte interna, como na relação da empresa em relação às outras organizações. O domínio, ele valoriza o poder. A meta de uma empresa é definitivamente obter o status, controle sobre pessoas, controle sobre mercado, controle sobre os recursos, mas sempre dentro da conformidade e sempre valorizando os funcionários. É claro que o objetivo da empresa é ter o domínio do mercado. Outra coisa importante, outro fator, é o bem-estar. O bem-estar seria a valorização da satisfação dos empregados mediante a qualidade de vida que eles têm no trabalho. Ou seja, mediante a qualidade de vida no trabalho. Outro fator é a tradição. A tradição, isso ocorre muito em empresas antigas, em empresas familiares, é a valorização dos costumes e práticas consagradas. Eu já trabalhei numa empresa, há muito tempo atrás, a empresa Fontoura, Instituto Medicamento Fontoura, que chegou uma hora, para manter a tradição do produto, ela começou a vender o famoso biotônico Fontoura com margens, sem margem de lucro, com prejuízo, só para manter o costume e as práticas históricas, tradicionais da empresa. Outro fator é o prestígio. Agora, como é que uma empresa consegue definir e consegue chegar em nível de prestígio? Como é que ela consegue valorizar o seu prestígio? O prestígio organizacional. O prestígio organizacional não só perante as empresas, como perante também a sociedade consumidora. Qualidade mediante a qualidade dos produtos, mediante a qualidade dos serviços. Outro fator importante é a autonomia. A autonomia é o seguinte, como é que eu posso explicar? Seria a valorização de desafios. É a busca da empresa constantemente por aperfeiçoamento. É a curiosidade. É a variedade de experiências e a definição de objetivos profissionais de quem? Dos empregados. Permite que os funcionários tenham um nível de criatividade tal que possa, a partir, como já citei, curiosidade, aperfeiçoamento constante, variedade de experiências e definição de objetivos profissionais, façam que a empresa também siga em valores positivos, obtenha valores positivos para poder alcançar aquele objetivo da visão, seguindo a missão, seguindo o que foi definido em sua missão, em sua razão de existir. E o último fator é o fator chamado preocupação. Preocupação com o quê? Com a coletividade, com o meio ambiente, com a valorização do relacionamento com pessoas que estão próximas à sua comunidade e assim por diante. Esse último fator é um fator mais atual. Todas as empresas hoje em dia, elas colocam em seus valores a preocupação com o meio ambiente.
Então, esses fatores de valores organizacionais, ele tem sua origem nos valores pessoais, não sei se deu para perceber, e não só os valores organizacionais, como os pessoais, possuem características comuns, uma vez que os dois possuem, dentre outros, componentes motivacionais e a função de orientar comportamentos, fazer com que comportamentos sejam exercitados de forma positiva. E o que quer dizer isso? Que os valores pessoais orientam a vida das pessoas e os valores organizacionais orientam a vida das organizações. Vou dar um exemplo de valores agora, para variar, usando a McDonald's. Nesse caso aqui, a missão da McDonald's foi curta, a visão da McDonald's foi curta e grossa. Aqui, eles tentaram dar uma forma mais lúdica para os valores. Então, eles fizeram assim, ó. Vamos lá. Oferecemos valores. Oferecemos qualidade, serviço e limpeza dos nossos clientes. Forte compromisso com a nossa gente. Maximizamos a rentabilidade das nossas operações. Operamos um negócio em um ambiente ético e responsável. Contribuímos com o desenvolvimento das comunidades nas ruas, né? Nas comunidades das quais atuamos. Repare que cada uma desses termos, né? Cada um desses períodos dentro da frase, ele cita algum dos fatores que eu citei lá em cima para vocês. Se você observar e rever a nossa aula, você vai verificar, oferecemos qualidade, serviços de limpeza dos nossos clientes, forte compromisso com a nossa gente, maximizamos a rentabilidade das nossas operações, operamos um negócio no ambiente ético, essa parte de operamos um negócio no ambiente ético e responsável, ele fala muito sobre a parte de conformidade. Um negócio responsável. Contribuímos, por exemplo, com o desenvolvimento da comunidade, que é o último fator que foi citado aqui, que é o fator de preocupação com a coletividade, e assim por diante. Então, além desses valores, a empresa também, desses fatores que eu citei tudo para vocês, esses valores que estão citados nesse exemplo da McDonald's, eu posso citar outros que normalmente uma empresa deve colocar. Primeiro, respeito aos clientes, respeito às obrigações trabalhistas, cumprimento das obrigações fiscais e tributárias, respeito ao meio ambiente e outros mais. E é importante ressaltar que as organizações devem tomar as suas decisões respaldado nesses valores. Vocês lembram que eu falei no início da aula sobre comunicação interna? Pois bem, imagine que você, ao entrar em uma empresa, em sua primeira atividade de comunicação, o pessoal lhe passa justamente essas diretrizes. Missão, explica para você por que da existência da empresa, como ela foi formada, qual é a sua missão. Visão, explica para você, funcionário novo, aonde a empresa quer chegar em determinado momento. Onde ela quer efetivamente, que caminho ele quer percorrer para, em determinado momento, ele chegar numa posição, por exemplo, uma posição X no mercado. E os valores. Imagine que a pessoa está explicando os valores da empresa e ela diz assim, olha, a nossa empresa respeita os clientes, nossa empresa paga todas as obrigações trabalhistas, né? A gente paga todas as obrigações fiscais e tributárias, nós temos respeito ao meio ambiente. Você, como funcionário, não vai se sentir muito bem dentro de uma empresa, fazendo parte de uma empresa dessa, sendo funcionário, sendo colaborador de uma empresa dessa? Então, dá para perceber a importância da empresa efetivamente definir as suas diretrizes organizacionais. Concorda que você, uma vez dentro dessa empresa, você vai ter mais segurança em estar trabalhando e fazendo parte dessa empresa? Perfeito, pessoal? Na próxima aula,
a gente vai falar sobre os tipos de empresa. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Tchau.